Olá, tudo bem? Como está? Animada, animado para o estudo de Atos? Muito bem, nós vamos terminar o capítulo de número 5, versículos 33 a 42. Farei a leitura. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Muito bem, nós acabamos de ver aqui, que os apóstolos foram presos, eles foram sobrenaturalmente liberados da prisão, trazem eles aqui na presença do Sinédrio e fazem as suas ameaças, açoitam e mandam-os embora. Muito bem, o que nós vamos conversar aqui? Algumas coisas muito interessantes. A primeira é que aqui no versículo 36 e 37, deram nome para duas pessoas, Teudas e Judas o Galileu. Quem são estes? Estes aqui são pessoas que costumeiramente se levantavam ali nessa época como falsos cristos. Eles arrolavam para si o título de Messias, que tanto era esperado, mas não ia dando em nada. Isso é importante a gente entender, porque quando Jesus se manifesta, eles acharam que era mais um falso Cristo, mais um daqueles. Só que Jesus, ele trazia sinais. Por isso que fala nos evangelhos dos sinais que Jesus fazia. Quando João Batista, que estava preso, manda dois dos seus discípulos perguntar para Jesus se ele era o Messias ou se deveriam esperar outro, como que ele responde? Ele fala para os discípulos: voltem para João e falem o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam e o reino de Deus é pregado aos pobres. Por que ele respondeu assim? Porque os profetas já tinham profetizado que as características, os sinais que o Messias faria seriam estes, entendeu? Então aqui fala sobre esses falsos cristos que apareciam. Lembre que Cristo não é nome, é um título. Cristo significa Salvador ou Messias no grego, no hebraico. Messias no hebraico, Salvador, e Cristo no grego, Salvador, ok? Muito bem. Mas aqui também fala de outra coisa muito interessante, que é de Gamaliel, e eu vou falar dos talmidins também. Aqui aparece Gamaliel. Gamaliel se levanta, diz que ele era um fariseu, da seita dos fariseus, mestre da lei, e ele era membro do Sinédrio. Você já sabe quem eram os fariseus. Os mestres da lei eram aqueles que eram considerados rabinos, que eles ensinavam a Torá. Torá é a palavra grega para Pentateuco, ou 5 primeiros livros da Bíblia, ou livros da lei.
Gamaliel era um mestre da lei. E ele também tinha um cargo altíssimo no Sinédrio, ele era considerado presidente do Sinédrio. Este Gamaliel, que era um mestre da lei, era o mestre mais famoso da lei. Ele foi mestre de Paulo, né? Paulo foi Talmidim de Gamaliel. Talmidim é uma palavra hebraica que significa discípulo. Muito bem, então vamos entender isso. Você já entendeu que Gamaliel era o maior rabino da época. E ser aluno, discípulo de Gamaliel era um status tremendo, né? Porque ele era nada mais, nada menos do que o presidente do Sinédrio, certo? Bom, o que acontecia para ser, como era para ser um talmidim, um discípulo de alguém? Tinha muita política no meio, mas em suma, em resumo, o rabi, ele escolhia um menino, mais ou menos aos 12 anos de idade, para ser o seu aluno, o seu discípulo, o seu talmidim. Geralmente, os meninos que nasciam na Galileia não eram escolhidos. Por isso que veio o conceito de que os galileus eram ignorantes, porque geralmente os rabinos não escolhiam galileus, né, para serem talmidins. Os apóstolos, eles eram todos galileus, nós vemos aqui, eles eram galileus. Então, um menino que não era escolhido por um rabino para ser um talmidim, ele já crescia com um trauma, porque ele era um rejeitado. Quando Jesus passa pelo mar da Galileia, escolhendo os seus discípulos, que chama, né, estes que eram rejeitados, para eles foi um chamado maravilhoso. Por quê? Porque um rabino, enfim, os escolheu. E é por isso que nós vemos que muitos deles deixavam tudo e seguiam Jesus, né? Esses meninos, né, já adultos, como Pedro, Tiago, João, André e assim por diante, Natanael, né? Nós vamos vendo então eles sendo escolhidos como talmidins. E eles vão então sendo ensinados por aquele mestre, ok? Bom, muito bem. E aqui então nós vemos Deus usando Gamaliel para dar um parecer no Sinédrio, né? Olha, gente, vocês viram o que aconteceu com aqueles? Naturalmente desapareceram. Agora, se for de Deus, não adianta nada vocês lutarem contra eles, vocês vão estar lutando contra Deus. Na verdade, ele foi usado, né, pelo Espírito Santo. Gamaliel foi usado pelo Espírito Santo para que os apóstolos aqui pudessem ir embora. Você entendeu, então, a questão dos falsos cristos, que já aparecia naquela época, né? Gamaliel, o grande mestre da lei, né? Aquele que ensinava a Torá, e os talmidins, que eram os discípulos. Amém, queridos? Por isso que é muito importante nós fazermos um discipulado, porque é onde nós vamos aprender, né, as regras, as ordens, as ordenanças do Senhor. Muito bem, amanhã nós voltamos. Que Deus te abençoe.